Bom, aqui a gente está com um texto complicado. O texto complicado é que o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo falou por Davi. Davi está no Antigo Testamento e o Senhor Jesus está utilizando uma passagem para provocar uma diapasão nos teólogos. Jesus provoca a discussão. Se ele quer provocar a discussão, ele não vai tirar a solução, ele vai tirar o problema. E aqui nós estamos com um problema. Antes de Jesus vir ao mundo e realizar a obra da salvação, o Espírito estava restrito aos céus, restrito mesmo. O Espírito Santo não descia, ele não descia, estava restrito. Para o Espírito Santo descer, Deus o enviava especificamente a uma pessoa com uma virtude, uma voz, uma visão, uma revelação, mas era só aquele momento, era um êxtase. E o Espírito Santo continua restrito aos céus. É como se eu dissesse que o Espírito Santo trabalhava remotamente, tá? Daqui para lá, sem entrar na pessoa, ou sem habitar a pessoa. Sem habitar. A pessoa era envolvida por um êxtase espiritual, uma experiência que a gente chama de experiência mística, experiência espiritual. Era a pessoa que era transportada para o ambiente do Espírito. Só que o Espírito não habitava nessa pessoa, não podia. O Cristo não tinha vindo ainda. Ou ele vinha então como virtude, como habilidade, dom sobre-humano. Bem, falar sobre-humano porque é melhor do que falar sobrenatural. Bom, porque para Deus os dons dele são naturais. Bem, então não é sobrenatural, é sobre-humano, não é humano. São dons do Espírito Santo. É por essa razão que os blasfemadores erram ensinando que o Espírito Santo é uma energia, uma força ativa, uma máscara de Deus, uma encarnação humana, porque eles leem o Antigo Testamento sem a atualização do Novo. Vão continuar tropeçando. Fazer pneumatologia do Antigo para o Novo Testamento, tropeça. Pneumatologia, teologia, cristologia se faz do Novo para o Antigo Testamento. Eles ignoram que a obra de Cristo marcou o fim do Velho Testamento e abriu acesso para que a verdade se manifestasse aos homens. A verdade é Cristo. Isso aqui é difícil de entrar na cabeça da cristandade até hoje. Jesus é o fim do Velho Testamento. E fim do Velho Testamento é o fim do velho mundo. Eu farei uma pergunta bem simples para vocês. Quem é maior, Cristo ou o dilúvio? Cristo. O dilúvio veio e levou a todos numa geração só, não foi? Só que se Cristo é maior do que o dilúvio, a vinda dele aconteceu em maiores proporções do que o dilúvio. É o fim do velho mundo. O que é maior, Cristo ou a destruição de Sodoma e Gomorra? Cristo. O que é maior, Cristo ou Abraão? Cristo. O que é maior, Cristo ou Davi? Cristo. Cristo é o início. Nele foram feitas todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito daqui para trás se fez. Por que Davi está vivo? Porque Cristo foi ao Antigo Testamento no Espírito Santo e esteve com Davi lá. Porque para Deus não existe o tempo. Para Deus, o tempo é só para nós. Para Deus, Abraão, Davi, Salomão e nós estamos na mesma dimensão, tá bem? Na mesma. O Senhor Jesus falou, Deus não é Deus de mortos, Deus só pode ser Deus de vivos. Por isso, para com Deus, todos estão vivos. Isso aí é a expressão do Novo Testamento. Agora, Cristo veio marcar o início da história. O início é Cristo, tá bem? Eles não entendem. Isso é um preço muito caro que o pessoal paga por não aceitar que Jesus, ele não é só o marco divisório, ele é o ponto final da história antiga, começou novo. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios fala que todos morrem em Adão, mas todos são vivificados em Cristo. Cristo é o novo Adão. O primeiro era alma vivente, o último é espírito vivificante. E ali é a fundação do mundo. E quem fez essa leitura para a gente de que Jesus é o fundador do mundo foi o apóstolo João. Ele fez a leitura para a gente. Foi ele que disse, olha, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Não filhos nascidos de pai e mãe, mas filhos nascidos do Espírito. Então filho de pai e mãe pertence ao velho mundo, não nasceu para Deus. Quem nasceu para Deus? Os filhos de Deus.
os que receberam a virtude. Então, isso custa muito caro. Antes de Cristo, não era possível o Espírito vir ao mundo e ficar com os homens. Ele não podia regenerar os pecadores e convencer do pecado. Não podia regenerar-los. Ele não pôde regenerar Sansão, não pôde regenerar Davi, não pôde regenerar Abraão, ele não pôde regenerar Moisés. No Antigo Testamento ele não tinha como regenerar as pessoas. E se ele não regenera, ele não habita. Por isso que as pessoas tropeçam. Não vêm para estudar pneumatologia, não vêm para estudar sobre o Espírito Santo, mas querem ensinar sobre o Espírito Santo. Aí você fala o seguinte: olha, eu estudando já tenho dificuldade, quanto mais quem não estuda. Ele só pode habitar uma pessoa depois que ele regenera essa pessoa. A palavra regeneração significa que ele está gerando de novo. Agora que ele regenerou, agora ele pode habitar nesse templo, agora ele pode habitar nessa pessoa. No Antigo Testamento ele não podia fazer isso. E ele não podia por quê? Porque ele faltava a perfeição do sacrifício de Jesus. Jesus ainda não havia sido sacrificado num sacrifício perfeito. Os sacrifícios de Salomão, mais de 1000 sacrifícios, não dava para poder alcançar a perfeição de Cristo. Ninguém sacrificou animal suficientemente perfeito para poder dar o argumento do Espírito Santo vir e regenerar a alma da pessoa. Não é pela quantidade, mas pela qualidade. E qual é a qualidade? A qualidade de filho de Deus, imaculado, puro, mais sublime do que os céus. Já imaginou isso? Olha o que o autor aos Hebreus fala: que Jesus foi feito mais sublime do que os céus. E é isso que a gente implica com o pessoal que quer nivelar Jesus por baixo, né? Porque o autor aos Hebreus usa uma linguagem para enaltecer Jesus acima dos céus. E o pessoal da nova era quer deixar Jesus bem rasteiro. E aí, meu chapa, beleza, firmeza, estou por aqui. Serve para o evangelismo, mas tem que tomar cuidado com o passar do tempo, né? Chamar Jesus de você. O pessoal está defendendo que pode chamar Jesus de você, que ele não se ofende com isso. Eu sei que Jesus não se ofende, mas só que você vai abrindo mão das simplicidades e você vai rastejando, né? Rastejando. Então, o Senhor, Ele é o Senhor, né? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Então faltava a perfeição do sacrifício de Jesus. O Espírito Santo não tinha o elemento para poder trabalhar, que é o sangue de Cristo. Ele não tinha o emblema do sangue de Cristo, não tinha a autoridade do nome de Jesus, porque Jesus disse que toda a autoridade só foi dada para ele depois da ressurreição. É-me dado todo o poder nos céus e na terra, depois da ressurreição. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, diz que Jesus foi declarado Filho de Deus na ressurreição dos mortos. Na ressurreição, aí ele foi declarado Filho de Deus. Entender essa passagem do apóstolo Paulo também é difícil. Quer dizer que o sacrifício de Jesus era importante, e por isso que não bastava ele vir, nascer e viver no mundo. A morte de Jesus é uma morte necessária, irmãos. É necessário, ele tinha que morrer. Não é uma coisa assim, aconteceu por acidente ou tinha outra forma. Não tinha outra forma. Ele tinha que matar o pecado na morte, e ele tinha que morrer a nossa morte. Ele tinha que sofrer o nosso sofrimento para ser declarado Filho de Deus, perfeito e imaculado. O autor aos Hebreus fala que assim como os filhos participam da carne e do sangue, também Cristo participa das mesmas coisas, para que ele possa ser perfeito e sumo sacerdote de todos aqueles que ele vai salvar. Sem esse sacrifício, o Espírito Santo não tem voz, não tem como fazer nada. Ele fica atuando à distância, que nem eu estou atuando aqui com o meu controle remoto. Eu não estou lá tocando lá no notebook, eu estou atuando de forma remota. O Espírito Santo fazia isso também. Não podia, ele não tinha como fazer isso daí. Agora, o Cristo veio, quer dizer que o argumento vivo a favor do perdão dos pecados é o sacrifício de Jesus. E outra coisa, o sacrifício de Jesus é um sacrifício eterno, bem? Não perde a validade. Não precisa se sacrificar novamente, só que é um sacrifício que não tem mais como voltar atrás. Jesus agora é eternamente o Cordeiro de Deus, eternamente. Isso aqui é um amor imensurável. Ele é eternamente o nosso irmão, ele é eternamente o Filho do homem. Ele se esvaziou por amor de nós. Antes da sua encarnação, era Deus de Deus, luz de luz.
mas por amor de nós, tomou a nossa carne, e tomou a nossa morte, e tomou os nossos pecados, e tomou sobre si o nosso juízo, e tomou sobre si a defesa para poder nos salvar. E quando entrarmos nos céus, vai continuar nos sustentando nas suas mãos, porque sem Ele nada podemos fazer eternamente. Nada podemos fazer. A filiação com Jesus é algo lindo, sabe? E difícil de você expressar, mas é eterno. E é um amor que consome o Senhor Jesus. Consome o Senhor Jesus eternamente. Não pode aumentar e também não diminui. É um amor que o consome. É o zelo pela obra do Senhor, ou pela casa do Senhor. E a Bíblia diz, é por isso que Ele vive para interceder por nós dia e noite. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, entre elas o pecado. Então o amor de Cristo, quando você desconfia do amor de Cristo, é porque, eu falo você em termos geral, mas quando vem uma desconfiança, Cristo não me ama, é desconhecimento do Calvário, é desconhecimento. E uma coisa que a gente tem que começar a pedir sempre a Deus, é que no momento que a gente vai fazer as nossas orações, deixar se envolver pela luz do Espírito Santo, que nos ensina a orar. Porque se você começar na sua oração de uma maneira lúcida, você começa de maneira lúcida, né? Mantendo o seu controle, mas à medida que o Espírito Santo vai te iluminando, ele vai te dando umas palavras lá que não faz parte do seu repertório. Ele vai te ensinando uma ciência da eternidade, que vai te colocando numa atmosfera que você não quer mais parar de orar. E em determinado momento você não está mais orando, você já está em lágrimas, sabe? E entendendo coisas que com palavras você não consegue falar. Essa é a obra do Espírito Santo. Você começou a orar ao Pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te conduzindo, vai te levando, vai te mostrando coisas grandes e firmes que você nem imagina. Não tem como imaginar. Um dia desse estava em oração, aí pedindo a Deus assim, para ficar perto de Jesus. Aí na oração o Espírito Santo ele falou o seguinte: fica na sombra da cruz. Fica na sombra da cruz. E eu falei essa palavra na oração: Pai, eu quero ficar na sombra da cruz, só na sombra da cruz. Não quero ir para onde não tiver a sombra da cruz. E essa expressão me levou para uma dimensão de espiritualidade que eu não tenho como descrever para os irmãos. Mas quem ensina isso é o apóstolo Paulo que falou. É o Espírito Santo que nos ensina o que convém falar, porque nós não sabemos orar como convém. Não sabemos. Aí você confessa diante do Pai: Pai, eu não sei como orar, como convém. E Ele então envia o Espírito Santo para nos ajudar nas nossas fraquezas. A palavra fraqueza ali significa incompetência, tá? Ou inabilidade, sabe? É improbidade mesmo, eu não sei nem orar. De vez em quando eu reclamo para Deus o seguinte: Senhor, eu sou tão falante, mas quando eu chego aqui eu não consigo nem orar, né? Me perdoa. Então, Ele falava no Antigo Testamento, mas não habitava nos homens. Estava restrito a se manifestar vez por outra aos profetas de forma velada. Velada mesmo. Velada é na luz da vela, sabe? Não dá para enxergar direito. Luz de vela, você sabe como que é. É um negócio assim. Você vê a pessoa, mas você não vê a pessoa, você vê uma sombra da pessoa. Luz de vela, eu morei um tempo num lugar, quando eu era criança, que não tinha energia elétrica. Então, acendia o lampião, mas você via o vulto da pessoa e ouvia a voz dela, mas não é a pessoa em si. O Antigo Testamento é assim também. O Espírito Santo vem, mas ele fala de uma maneira velada e oculta, enigmática e fortuita. Fortuito quer dizer que é assim, inesperado. Fortuito, de vez em quando. Não é algo que ele podia vir. Isso é Antigo Testamento. O Cristo veio mudar isso. E sempre que se manifesta, apontava para o Cristo que havia de vir, como nos ensina o apóstolo Pedro. Já no Antigo Testamento, o Espírito Santo apontava para o Cristo. E no Novo Testamento, continua apontando para o Cristo. E quando nós formos para a eternidade, é para o Cristo que ele vai fazer isso também. O amor do Espírito Santo é o Cristo. É sempre o Cristo. É Ele que tem o Espírito, o Cristo. Então a glória do Espírito Santo, a graça, a alegria do Espírito Santo é ver o seu Mestre, o seu Cristo, o seu Senhor sendo reconhecido e glorificado. Essa que é a dádiva do Espírito Santo. Não lhe interessa ser falado em separado do seu Cristo. Não lhe interessa. Lhe interessa glorificar o seu Senhor, por causa que Ele é o Espírito do Senhor também. O apóstolo
apóstolo Pedro falou. Olha lá, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Indagando que tem por ocasião de tempo o Espírito de Cristo. Olha como que o apóstolo Pedro chama o Espírito Santo. O Espírito de Cristo, que estava neles, nos profetas também, lhes indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Pedro está falando que o Espírito de Cristo estava nos profetas, falando que o Cristo ia padecer. O Espírito Santo já sabia que o Cristo tinha que vir ao mundo para morrer pelos pecados. E ele ia indicando para os profetas, ia indicando. Tema central do Espírito Santo: Jesus. Bem? O Espírito Santo falou por meio de Davi. Aqui vem o enigma do Senhor Jesus. Porque olha, é mais ou menos o seguinte: Senhor Jesus, fala para nós do Espírito Santo. Jesus se encheu de alegrias. Eu vou falar do Espírito Santo. Só que eu não posso falar que nem um professor na sala de aula. Ajunta A com A, ajunta A com E, ajunta A com I, A, E, aí. Eu tenho que falar na linguagem do Espírito Santo. É o Senhor Jesus. E a linguagem do Espírito Santo é enigmática. É uma linguagem que ela vai forçar você a resolver o problema. E se você desistir, você não entende. Jesus falou: vou falar do Espírito Santo. Bom. O Espírito Santo falou por meio de Davi, que o Senhor falou ao seu Senhor. Aqui já começa a embaralhar nossa mente humana. O Senhor falou ao Senhor, ou seja, Deus estava falando com Jesus. Um Senhor aqui é o Pai, o outro Senhor é Jesus. Quem está ensinando isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo falou por meio de Davi: disse o Senhor ao meu Senhor. Esta afirmação causava confusão na teologia dos judeus, pois Deus era o único Senhor que sempre existiu. Todas as manhãs e ao anoitecer, os judeus recitavam e ainda recitam o Shema: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então o Senhor Jesus, ele pega e fala: olha, vocês falam que o Messias será filho de Davi, não é isso? Filho não é Senhor, filho é servo. Vocês falam então que o Messias será filho de Davi. Só que Davi profetizou pelo Espírito Santo da seguinte maneira: disse o Senhor Deus ao meu Senhor, ao meu filho, ao Messias. Deus falou com o Messias. Aí o Senhor Jesus fala: escuta, como que pode Davi chamar o seu filho de seu Senhor? Tem algum pai aqui que chama filho de Senhor? Nunca. Nenhum pai chama filho de Senhor. Os filhos, quando nasciam, eram servos. Eles eram servos do pai. Aí o que acontece? O Senhor Jesus começa a embaralhar as cartas. Estou embaralhando as cartas. Gosta de jogar cartas? Então Jesus é jogador de cartas de primeira, né? Pega aqui, 52 cartas e embaralha bastante. E Jesus, joga o baralho de um lado para cá. Está preparado? Vamos colocar cartas para vocês aqui. Como que pode então? Como que pode? Os judeus, eles sabem que só tem um Senhor. Só há um Senhor, que é o Criador, Yahvé. Só que no Antigo Testamento você tem lá um nó na garganta, lá, disse o Senhor ao meu Senhor. Está falando de dois senhores no Antigo Testamento. Dois senhores. O Senhor Jesus pega esse nó górdio que eu falei para vocês lá no começo da aula, que ninguém desata, pegou esse problema teológico e jogou no colo dos teólogos, porque Jesus sabe na mão de quem que ele vai colocar. Você não é teólogo? Resolve. Você não conta vantagem que você é mestre da lei dos judeus? Resolve aí. Lá no Antigo Testamento está dizendo que tem dois senhores, e um conversando com o outro. E qual que é a declaração? A declaração é: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu haja colocado todos os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Legal, né? Quem é que pode sentar do lado direito do Senhor Deus? Só o Senhor Deus. Ninguém vai sentar do lado direito de Deus. Ninguém pode. Ninguém tem qualidade para se sentar do lado direito de Deus. Lá no Antigo Testamento, Deus já estava revelando Jesus de uma maneira enigmática, e o Espírito Santo não vê a hora de tirar a venda dos nossos olhos. Não vê a hora. A alegria do Espírito Santo é quando ele tira um
uma escama dos olhos. Oh, agora está enxergando bem, que beleza, né? Como fica alegre o Espírito Santo. Mas enquanto isso não acontece, o Shema, qual que é o Shema? Isso aqui é o Shema, ó. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6,4. Isso é o Shema. Os judeus recitam isso como um mantra, tá bem? Todo mundo tem que ficar recitando isso aí. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Se você colocar lá Shema Israel na internet, você vai ver eles recitando isso aí em hebraico. Bom, então o Shema é uma afirmação de que não existem dois senhores. Deus é o único Senhor. Por isso, Cristo confunde os teólogos judeus, pois Davi afirmou pelo Espírito Santo que o Senhor, Deus, falou ao Senhor. Jesus, vem que eu coloquei entre parênteses, tá bem? Ou seja, falou de Senhor para Senhor, portanto de Deus para Deus, de único para único. Ah, dorme com o barulho desse. Dorme. De único para único. Já viu? Você falar de único para único, não tem. Se é único, não tem outro. Mas é o único falando para o único, é o Senhor falando para o Senhor. É Deus falando na linguagem de Deus com Deus. Uma conversa entre o Pai e o Filho, no Antigo Testamento, hein? E Jesus ainda para poder dar aquela, sabe aquela, você joga futebol? Não joga mais, né? Já passou dos 40, não joga mais, só assiste, né? Mas sabe quando você está jogando futebol, que o cara chega e dá bem no calcanhar assim, ó, pá! Que não tem como você ficar de pé, sai doendo até umas horas. Foi o que Jesus fez com os fariseus. Mas deu uma daquela, deu aquela, sabe? Bem no calcanhar deles assim, ó, pô! Dorme com um barulho desse. Está lá no Antigo Testamento e quem falou foi Davi, que vocês ficam elogiando para tudo quanto é lado. Davi chamou o Messias de Senhor. Só que o Messias é filho de Davi. Como que Davi pode chamar o seu filho de Senhor? Só tem uma alternativa que Jesus deixou para eles. Uma, é porque o Senhor, Messias, é o Senhor Deus. Deu uma aula de teologia para eles assim, ó, de grátis. Se eles quisessem entender, eles entenderiam. Não tem outra conclusão. Davi só poderia chamar o Senhor a Deus. Davi não chamaria o arcanjo Miguel de Senhor, por exemplo, nesse sentido. Ele só chamaria Deus de Senhor. Porque essa palavra Senhor aqui, ó, que está aqui, ela só se aplica ao Senhor Elohim. Elohim é o nome de Deus em hebraico. Elohim. Ou, numa tradução lá do grego, ao Kyrios. Kyrios é o Senhor Deus também. Kyrios. Só Deus poderia receber isso aqui. Jesus deixou bem claro: eu sou Deus. Eu sou Deus. Claro, para aqueles teólogos, mas os teólogos não quiseram aceitar. Este leve ensino é uma ironia, né, meu? Leve, né? Com essa pena aqui, ó. Esse leve ensino do Espírito serve para nos mostrar quão grandes revelações ele possui para nos transmitir e quão dementes somos para compreender os seus ensinamentos. Demente é que falta capacidade para entender mesmo. É um leve ensino. Eu quero entender as coisas do Espírito Santo. Começa pelo básico. Vamos pelo básico. Começando pelo básico, aonde nós iremos parar? Onde nós iremos chegar? Aí não tem mais fim. Depois que você aprende a linguagem do Espírito Santo, aí você vai descobrir que a linguagem do Espírito Santo é o silêncio. É a linguagem dele. O Espírito Santo ele fala, mas a linguagem dele é o silêncio. Ele não fala, ele mostra. Aí quando ele mostra, ou você vê, ou você enxerga, aí você tem que falar: cubo mágico, problema na minha frente, como que eu vou resolver isso aí? Então, quanto mais silencioso Deus estiver com você, e agora estou falando pelo Espírito Santo, quanto mais silencioso Deus estiver com você, mais Ele está falando. Fala muito. Muito. No silêncio, Deus fala muito no silêncio. Com quem que você precisa falar o tempo todo dentro da sua casa? Com aquela criança de 3 anos de idade que nunca deixa o controle no lugar. Nunca deixa. Aquela criança que suja a casa toda, você tem que ficar falando todo o tempo, né? Pega o sapato, já escovou o dente,
vai dormir. O tempo todo você fica falando com as crianças. Mas e aí você vai crescendo, seu filho vai ficando adolescente, jovem, e agora você não precisa mais falar a mesma coisa o tempo todo. Agora se comunicam de uma outra maneira e se comunicam mais ainda. Mais. Isso é a maturidade que a gente estava falando, aperfeiçoamento. Deus está em silêncio, não está falando, está falando uma outra linguagem, a linguagem do silêncio. Está falando muito. Você agora já é inteligente, agora você já tem espiritualidade, agora você já consegue discernir as coisas. Discernir é você olhar para aquele negócio e falar o seguinte: olha, certo e errado, bom ou ruim, de Deus e do diabo. Discernimento. Isso é um crescimento. Os irmãos imaginam que quando a gente passou para o céu, vai ter aquele falatório infinito no céu. Não vai ter isso. Não tem falatório infinito nos céus. Tem diálogo, tá? Tem comunicação, tem conhecimento. Não tem mulher lá. Também não tem homem. No céu não tem gênero, tá bem? Nem masculino nem feminino. Jesus disse que serão como os anjos de Deus, que é o tema da nossa próxima matéria para o mês que vem, angelologia. É o que a gente vai estudar na próxima matéria. Mas no céu não tem gênero. E no céu também não tem falatório, tá bem? Não tem, mas tem comunicação. Não tem. Não tem filho, não tem filha. Lá todos nós somos irmãos. Não tem pai e mãe. Lá só tem um pai e Jesus e os seus irmãos, que somos nós. Não tem marido e mulher. Não tem anjo e anja, tá bem? Não tem. Lá é o mundo de Deus. Essa é a linguagem do Espírito. Então lá não tem essa falatório, mas tem comunicação. Sabe aquela frase do ônibus? Paga ao motorista somente o necessário. Lá não tem desperdício de palavras. O Senhor Jesus falou: naquele dia nada me perguntareis. Olha que Jesus, eu com tanta pergunta para fazer para Jesus, rapaz, né? Eu tenho tanta pergunta do mundo para fazer para Jesus, eu não vejo a hora de esclarecer e colocar tudo na... Ele disse: naquele dia nada me perguntareis. Nada. Por que nada me perguntareis? Jeremias fala: porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, e toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, e não será necessário haver professor do céu. Tá, perdi a minha função. Chegar lá na eternidade, eu vou ter que arrumar outra coisa para fazer. Tem prazo de validade. Pastor. Se o outro conhecer o outro, não vai ser de gozo o céu. Oi? Se o outro conhecer o outro, não vai ser de gozo o céu. Então, é que não precisa essa apresentação. Não precisa apresentação, entendeu? Eu vou saber quem que é o Senhor sem apresentação. Não precisa apresentar. Louvores tem lá um coral maravilhoso lá de 144 mil regentes de primeira. Vou fazer baixo, né? Quer fazer parte do louvor, vai ter, né? E o professor não vai ter. Vou ter que cantar. Um dia a terra vai ficar vazia? A terra? Seres humanos? Isso vai deixar de existir. A terra está programada, tem prazo de validade a terra. Mas o céu não tem prazo de validade. Agora o inferno, o lago de fogo, é por todos os séculos dos séculos. Então tem uma eternidade ruim lá. Agora o apóstolo Paulo falou o seguinte: olha, havendo profecias, desaparecerão. Olha, profecia tem prazo de validade também. O que permanece? Fé, esperança e amor. E o maior desses é o amor. Então, hoje é tudo enigmático. O Espírito Santo ele tem muita dificuldade, eu estou falando em linguagem humana, né? Mas muita dificuldade com tudo que ele tem e um pouco que a gente pode aprender. É muita coisa. E a gente está engatinhando para aprender a linguagem do Espírito Santo. E por isso que o silêncio é a melhor maneira de Deus falar com você. Eu li um texto uma vez sobre oração. Porque se tem um assunto que me incomoda é a oração. Mas me incomoda mesmo. Incomoda um negócio assim que eu fico incomodado com oração. Porque ensinaram que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, poder nenhum. Ensinaram isso aí, eu fiquei com esse negócio inculcado na minha mente. E fui ler um livro uma vez, né? Aí o autor falou o seguinte: olha, quando você chegar para orar, não sai despejando as suas palavras diante de Deus. Chega, senta, respira, acalma o coração, fica tranquilo,
Ele senta ali. Ah, mas eu tenho que falar do que está acontecendo comigo. Calma. Mas eu só tenho meia hora de almoço. Se eu não começar agora, eu vou perder. Calma, pai. Precisa. Você vai chegar, fica meia hora em silêncio. Depois você se levanta e fala: amém. Orou. Mas tem que ter fé para fazer isso, hein? Levanta e fala amém, sem ter falado nada, sem ter despejado um monte de coisa lá. Você orou bem, em silêncio, uma oportunidade. Então isso aí está escrito na Bíblia também, né? Quando entrares na presença do teu governador, coloca uma faca na garganta. O que essa expressão significa? Você não pode falar o que você quiser diante de um governador. Coloca uma faca na garganta, porque se você falar uma palavra errada, já aproveita e puxa a faca. Não pode se tropeçar em palavras. E aí o autor de Eclesiastes ainda fala: e não digas diante do anjo que foi erro. Você está orando e ainda vai falar diante do anjo que foi sem querer, meu. Você está querendo dar um... Não faça isso. Chega, faz a sua oração com calma de coração, sabe? Mesmo que você estiver angustiado, apertado, você não precisa despejar palavras. Não necessita. Se o Espírito Santo não te ensinou a orar, você não tem o que falar. Não adianta multiplicar palavras. Jesus deu uma rasteira em nós. Já comparei Jesus com jogador de baralho, jogador de futebol, agora capoeirista, né? Jesus deu uma rasteira em nós, que ele fala o seguinte: não sejais como os gentios que pensam que por muito falar é que serão ouvidos. Pagão é que é assim. Pagão é que fica lá recitando mantras diante dos seus deuses. Não precisa. Oração de Jesus bem direta: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim que nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você imagina os apóstolos recebendo essa oração naquele contexto de fariseu que faziam 8 orações por dia. Você é um fariseu, aí os fariseus ensinam os seus discípulos a orarem, e aí tem toda uma ritualística antes de você fazer as orações, e depois você fica lá muito tempo diante de Deus fazendo prostrações para ser recebido. Jesus chega e fala: está aqui, ora isso, ora sim. Chega, se apresenta, fala e passa, vai para casa. Não demora um minuto essa oração. E é o Espírito Santo que ensina essa oração para a gente. Tem pessoas, pastor, que acham que por muito orar é mais ouvido. O Senhor vai agir mais rápido. Aí, imagina que você é Deus, aí a pessoa está se levantando, aí Deus fala: e quando você vai começar a orar? Falei tudo que tinha que falar, mas você não orou ainda. Quando você vai começar a orar? Não ouvi nada, só ouvi um palavrão, parecia uma feira. Acalma o coração, calma a alma, dá uma boa noite para Jesus, entendeu? Faz uma oração lá na rede, se você tiver em rede, tá? Uma oração na rede. Não perca a oportunidade do volante, sabe? No volante mesmo. Jesus está ali, do lado. É andando, Ele está aqui, Ele não está lá ou acolá, Ele está aqui. Então Ele te deu uma oração. Eu ouvi um jovem falar um dia desse, o seguinte: o Espírito Santo te deu uma oração, então vai lá e ora ela. Não espera para depois não, porque você vai esquecer a oração. E não é essa que Ele quer. Ele quer que você ore naquele momento, aquela oração, aquela palavra. E a bênção nas suas mãos, por assim dizer. Bom, estamos terminando por hoje. Bom, a gente tem aqui ainda que resolver esse problema na semana que vem. Bom, a gente resolve semana que vem. E quando for no mês de setembro, né, nós vamos retomar, a gente vai fazer aquela programação. Bom, tem a programação.